O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está no ar o Com TV, o jornal produzido pelos alunos de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná. Confira os destaques dessa edição. Após período de crise, o mercado imobiliário começa a dar sinais de recuperação. Conheça a feira que reúne colecionadores de objetos em Curitiba. Escola mantém viva a arte decorativa milenar dos mosaicos, culta milagreiras e santas populares de Curitiba atravessa gerações. O setor imobiliário começa a dar os primeiros sinais de recuperação depois de anos de crise. Quem quer sair do aluguel pode escolher entre construir sua casa ou comprar um imóvel pronto. Confira as vantagens e desvantagens de decidir entre cada uma das opções na reportagem de João Cubas. Com o mercado imobiliário reagindo à crise econômica na região de Curitiba, a venda de apartamentos cresceu 50% de janeiro a junho deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa que mais pessoas estão realizando o sonho da casa própria. É o caso da Daniele, que comprou um apartamento há 3 meses. A advogada optou por um imóvel usado. Por isso, ela teve que negociar diretamente com o antigo proprietário. Quando eu fui comprar o apartamento dele, ele tinha pendências. Então a gente demorou um pouco mais no trato da negociação dessas pendências anteriores ao apartamento. Mas com relação a burocracia foi tranquilo, somente os documentos necessários, nada de exorbitante. A casa pronta para morar trouxe vantagens, como a instalação de piso, cortinas e sancas em gesso. Isso reduziu o custo de adaptação. Ele tem o preço de um apartamento menor do que esse. O preço, no fim, ficou menor do que o comum. A única diferença é que eu tive que dar uma entrada maior do que se eu tivesse feito um financiamento comum direto da construtora, né? Então, se eu tivesse feito direto com a construtora, a entrada seria em torno de 50% do que eu paguei. Mas, considerando os benefícios que eu tive, valeu a pena. Embora o imóvel pronto ofereça praticidade, começar uma obra do zero pode ser sinônimo de pensar nos detalhes e construir a casa do jeito que se imagina. Foi o que fez o Nilmar, que comprou um terreno em São José dos Pinhais e está planejando a casa dos sonhos. Primeiro que eu sempre gostei de terreno, de quintal grande, de fazer do jeito que eu queria, né? E um lugar alto, com uma paisagem super bonita, para trás pega as montanhas, para frente pega toda a cidade de Curitiba. Então eu me apaixonei por esse lugar no primeiro momento que eu vi aqui. Nilmar pesquisou a legislação e as regras da prefeitura para fazer sua construção de forma correta. Junto com a noiva, definiu o melhor projeto para a casa após muita discussão e pesquisa na internet. A gente observou muito outras casas, a gente fez um estudo anterior, muito YouTube, porque lá você acha muita coisa, né? Experiência de outras pessoas. E em relação à parte prática mesmo, que a gente não tem muito, eu ajudava meu pai, né? Ajudei ele a construir a casa dele, mas nunca fui com um envolvimento de 100%. E aqui eu tive que aprender, né? Mas é necessário ficar atento. Alguns cuidados devem ser tomados nos 2 casos para evitar problemas. Procurar alguém que conheça efetivamente da documentação e da área imobiliária. Se você tem um profissional da área, melhor. Se você não tem um profissional, está comprando e vendendo diretamente, procure alguém que possa lhe assistir. Pode ser um corretor de imóveis, pode ser um advogado, aqueles que têm conhecimento sobre a documentação. Fazendo o levantamento da documentação do imóvel, a parte fiscal do imóvel, verificar se não tem dívidas tributárias, por exemplo, IPTU. Fazendo a verificação documental, para saber se aqueles que se apresentam como proprietários efetivamente são donos do imóvel, e ainda verificando por meio de certidões se estas pessoas não estão envolvidas em algum tipo de processo, você diminui bastante os seus problemas. De acordo com o especialista, a obediência a normas ambientais e o apoio de profissionais da engenharia e arquitetura podem fazer com que o sonho da casa própria não vire um pesadelo.
Planejamento e atenção nos detalhes são a melhor maneira de transformar sua nova casa em um lar. Para quem deseja obter um alvará de construção de imóvel, a Secretaria de Urbanismo de Curitiba oferece plantões de consultas em todas as suas unidades. Os horários de atendimento podem ser consultados no site da Prefeitura. Você já ouviu falar em colecionismo? Como o nome sugere, é a prática de colecionar objetos, desde os mais simples até os mais complexos. Pode parecer brincadeira, mas na verdade virou um negócio muito sério. Seja um brinquedo, moedas, crachás ou quadros, provavelmente você coleciona ou já colecionou alguma coisa em certo momento da vida. O que pode não saber é que existem até mesmo nomes específicos para cada mania. A bibliofilia é o hábito de colecionar livros, a notafilia de cédulas, já a filatelia é o hábito de colecionar selos. Todos os entusiastas costumam se reunir em uma feira de multicolecionismo. E essa paixão pode alcançar valores estratosféricos. Por exemplo, você tem essa Kombi, que é de 1960, se eu não me engano. E o normal dela é assim, verde com as rodinhas pretas. É um carrinho de R$200 hoje em dia. Essa aqui que é exatamente igual, é o mesmo carrinho, só que ela saiu com rodas prata. Isso é muito raro, ela vale 10 vezes mais. Esse carrinho sai com pelo menos R$2.500. Esse tipo de minúcia que o colecionador acaba se interessando. Um dos objetivos do colecionismo é trazer de volta objetos como carros em miniatura, tão populares num tempo mais passado. Agora, com as novas tecnologias, alguns podem até dizer que ficou ultrapassado, mas na verdade esse tipo de evento serve também para trazer as crianças, que aprendem aí uma cultura que pode até virar coisa séria. E você, Isabela, coleciona alguma coisa? Brinquedo, pelúcia. Meu pai colecionava fotografias, ele era fotógrafo do Exército. Então, através disso, eu comecei a colecionar carrinhos, e dos carrinhos eu fui para itens antigos, e isso vem de família, de geração, de avós. Essa feira de colecionismo é um dos eventos em que os entusiastas podem comprar e vender peças e discutir sobre o assunto. Mas, mais do que isso, é um lugar de fazer amigos, encontrar pessoas que têm o mesmo interesse. O lugar é bastante democrático. Aceita tanto os experientes na área como também os mais amadores, aqueles que colecionam casualmente. Eu nunca consigo manter a seriedade que a maioria dos colecionadores tem. Tipo, é mais um item da minha coleção. Eu vejo isso como um brinquedo e tenho mais uma sensação nostálgica ao continuar adquirindo essas miniaturas. Conheci todo esse pessoal há pouco tempo, né? Eu comecei eu ia em lojas procurar por carrinho e um dia encontrei um colega meu, futuro colega, né, dele me apresentou grupos. Eu percebi que é um pessoal que tem um comportamento muito amigável, assim, é acolhedor. A feira é realizada mensalmente, já está na sua 106ª edição. Sempre costuma reunir cerca de 55 a 60 expositores, vendendo das mais diversas coisas. Mas se engana quem pensa que eles estão ali exclusivamente para vender. Na verdade, grande parte das vendas vem dos próprios expositores, que visitam os amigos e contribuem para a troca de experiências. O melhor lugar para iniciar uma coleção é aqui, que a pessoa vê, ela encontra tudo que ela pode imaginar e começa a colecionar. E o pai, para poder gastar um pouquinho mais para a coleção, ele acaba comprando sempre um brinquedinho para o filho. E esse brinquedo amanhã depois se torna um item de coleção. E a motivação é isso, é reunir os amigos, oferecer o que não tem nas lojas. Geralmente a grande maioria traz esses produtos de fora. E para o colecionador é o lugar onde ele vai encontrar aquela miniatura que ele procura. As próximas edições da Feira de Multicolecionismo estão marcadas para os dias 3 de novembro e 5 de dezembro. Ela é sempre realizada no dia todo, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, no Salão de Festas do Santuário Nossa Senhora de Fátima, no bairro Tarumã. O mosaico é uma arte milenar que pode ser utilizado em painéis, pisos e paredes. Aqui em Curitiba, um grupo fundou uma escola para incentivar essa expressão. A equipe da ComTV descobriu algumas histórias de envolvimento com o mosaico que você acompanha agora, na reportagem de Janine Delnarte. O mosaico é uma arte decorativa milenar, que reúne pequenas peças de diversas cores, formas e materiais para criar uma grande figura. A técnica é muito utilizada para ornamentar igrejas, calçadas e painéis, mas ainda não é conhecida como uma forma de artesanato ou hobby no país. Então, fazer mosaico é uma coisa desafiante, especialmente aqui no Brasil, que a gente não tem uma escola, a gente não tem uma tradição de mosaico. Então, nós meio que começamos ali quase do zero, né? Então, são 18 anos trabalhando muito, construindo, descobrindo e sempre me encantando.
Rosângela Gasparim é professora da Escola Curitiba de Mosaico há 5 anos. Entre suas obras expostas na loja e ateliê está o retrato que fez de si mesma e do marido. Como artista, ela percebe a dificuldade na escolha dos materiais para compor as obras. As grandes dificuldades que nós tínhamos aqui no Brasil é material para mosaico. Porque como a gente não tem uma tradição, uma cultura de mosaico, então o que a gente usava era o que a gente conseguia encontrar em material de construção. Então eram materiais específicos para arquitetura, para construção civil. Não eram materiais de mosaico. E a gente estava sempre tentando buscar novas possibilidades, né? Então, alguns dos trabalhos da Bea que estão aqui é sempre com essa busca de materiais diferentes, de reaproveitamento, para que a gente possa tornar o nosso mosaico mais criativo. Não é necessário se apegar em pastilhas, azulejos e esmaltes como os únicos materiais possíveis para criar um mosaico. Materiais recicláveis e brinquedos são opções acessíveis para dar luz à imaginação. O mosaico vai muito além do que juntar pequenas peças para formar uma gravura. Cada obra leva em sua composição a história de quem a construiu. Eu gosto muito de fazer rostos. Eu me identifico bem com rostos. E é uma coisa que você faz e conforme você vai fazendo, vai ficando bonito, as pessoas gostam, né? E você eterniza alguém. Helena Monte é bancária aposentada e há 10 anos tem aulas no depósito do mosaico. Levar o hobby adiante não seria possível sem um ateliê, pois o custo das ferramentas e peças é muito alto. Hoje, ela até mesmo faz mosaicos por encomenda. Quando eu estava começando a fazer, no decorrer, eu percebi por que é caro. É bastante difícil, complicado, o material é específico, é um material muito caro, tem esses alicates, tem essas martelinas que são todas importadas, né? Então, acabei entendendo e comecei a gostar e assim fui fazendo. Para fazer mosaicos, é necessário técnica e paciência. É preciso visualizar tanto o todo como cada uma das partes. E também é mergulhar em um universo de possibilidades. Ficou interessado? A Escola Curitibana de Mosaicos fica na Rua Alberto Bollinger, número 141, no Juvevê, em Curitiba. A devoção a milagreiros e milagreiras faz parte da crença de pessoas de diversas religiões e classes sociais. A seguir, conheça um pouco mais da história de personagens importantes de Curitiba que permanecem cultuados até hoje. Os visitantes dos túmulos de milagreiros normalmente fazem pedidos de graça e pagamentos de promessas. Os pesquisadores da área chamam a adoração aos santos populares de devoção marginal, porque não possui o caráter oficial das instituições religiosas. É uma devoção que nasce e é mantida pelo povo. Os milagreiros, eles são um fenômeno comum de cemitério. Todo cemitério grande vai ter pelo menos um milagreiro, que geralmente é uma pessoa que teve ou uma vida muito ilibada, foi muito caridoso, teve envolvimento assim com filantropia, alguma coisa assim durante a vida, ou então é uma pessoa que sofre uma morte muito violenta, né? E ele é escolhido pela população como um tipo de intermediário, que é uma pessoa que já esteve onde nós estamos, com a qual a gente se identifica por ter vivido coisas similares às que nós vivemos, e a gente pede a essa pessoa que intermedie esse pedido, né? Maria Bueno é a milagreira mais conhecida em Curitiba. A versão mais aceita de sua história é a de que teria sido violentada e degolada pelo militar Inácio Diniz, na noite de 29 de janeiro de 1893. Diniz foi inocentado no júri por 11 votos a 1. Relatos contam que Maria Bueno atendia os pedidos de quem visitava o local de sua morte, no início da Rua Vicente Machado. Depois, as histórias sobre milagres e acontecimentos sobrenaturais elevaram Maria Bueno ao posto de santa popular. Hoje, o seu túmulo no cemitério São Francisco de Paula é coberto por placas de agradecimento de preces atendidas. Sua vida é cercada de mistério. As únicas fontes de informação são o seu registro de sepultamento e os jornais que noticiaram seu assassinato. Falta de fatos concretos é combustível para a reinvenção da história da milagreira. Era negra. E todas as representações que a gente conhece dela, ela é branca, né? Inclusive muitas até de olho azul, né? Então, tem esse outro lado de mostrar a forma como ela é representada, também nos mostra um pouco dessa apropriação,
né? As pessoas se apropriam da história do milagreiro, ressignificam essas trajetórias. A gente tem narrativas que dizem que uma senhora negra, ex-escrava, que morreu com 107 anos, se não me engano, teria sido amiga da Maria Bueno. Ela conta toda uma história, mas a gente não, é oralidade, né? Não tem como comprovar. Maria Bueno foi sepultada em 1893 no cemitério municipal de Curitiba e é a milagreira mais popular da cidade. Seu túmulo recebe cerca de 100 visitantes por dia, mas ela não é a única a ser procurada na região. Maria Trevisan Tortato, mais conhecida por Maria Polenta, era descendente de italianos e benzedeira conhecida na região onde morava. Ela tratava de fraturas e atendia de crianças a jogadores de futebol. Ela é por parte de mãe, né? Minha tataravó por parte de mãe. E o meu pai, quando tinha um aninho por aí, quebrou o braço. Ele é de 40, então quando ele tinha essa idade ele quebrou o braço. E em vez de ir no médico, a minha avó paterna levou meu pai na Maria Polenta. Então era um costume também as pessoas procurarem essas milagreiras, né, benzedeiras. Maria Polenta faleceu em 1959 e continua sendo lembrada pelas boas ações desempenhadas em vida. Diversas pessoas pedem milagres a ela, principalmente em casos de problema de saúde. Seu túmulo está no cemitério Água Verde. Então, minha filha era pequena, hoje minha filha tem 16 anos, mas ela tinha uns 2 aninhos e essas brincadeirinhas de erguer o braço da criança, eu acabei tirando o bracinho dela do lugar, né? Aí eu fui correndo no médico e o médico no posto demorando, eu tava lá desesperada, chorando e acabei pedindo para ela. Que minha avó sempre dizia, se acontecer alguma coisa, peça para ela. E aí ela acabou dormindo. Quando o médico foi atender, ela não tinha nada. Ela dá nome a uma praça e uma unidade de saúde em Curitiba e ganhou um busto esculpido em sua homenagem, no ano de 1960. E essa edição do Com TV fica por aqui. Mais informações você confere no site e na página do Facebook do Jornal Comunicação da UFPR. Até logo!